Efésios 3, de 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que Deus fale, irmãos. Que Deus fale. Que Ele fale ao nosso coração. Amém. Queridos irmãos, uma das maneiras de nós conhecermos as pessoas, ou de conhecermos as ansiedades, as ambições, os desejos de alguém, é pelo conteúdo das suas orações e pela intensidade com que as faz. Porque, na verdade, nós somente oramos por algo que nós desejamos, por algo que nós ansiamos. Portanto, a oração, ela revela muito sobre o que está no nosso coração. A oração é o desejo sincero da alma. E o texto que nós lemos nos apresenta uma oração. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz que enquanto na primeira oração de Paulo para a igreja em Éfeso, Efésios capítulo 1, de 15 a 23, a ênfase era no conhecer. A gente meditou nessa oração domingo passado no culto de Santa Ceia pela manhã. A ênfase desta oração aqui é no ser. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta epístola, ele está preso, ele está algemado, ele está sujeito a morrer. Imagine uma pessoa presa, sofrendo, suscetível à morte, o que ela pediria? Ela poderia pedir: Senhor, me liberta. Senhor, que eu seja sentenciado como inocente. Senhor, se eu vier a morrer, que a morte seja rápida, sem sofrimento. Paulo está preso, algemado, cheio de necessidades físicas. Você percebe isso? Tanto no capítulo 4, versículo 1, como também no capítulo 3, verso 1, que Paulo refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus e prisioneiro no Senhor. Mas Paulo, nesta oração,
ele não pede por libertação da prisão. Ele não pede, ele poderia pedir, por necessidades materiais. Ele não pede por questões emocionais. Ele pede por coisas espirituais. Paulo, ele está preso, mas a alma dele estava livre. Paulo tinha as suas mãos algemadas, mas a palavra de Deus nele estava livre. Paulo estava aprisionado, mas ele não estava parado. É capaz uma pessoa estar preso, mas ao mesmo tempo está livre. Mas também é capaz uma pessoa estar livre, mas ao mesmo tempo está preso. Paulo estava preso, provavelmente numa prisão em Roma, mas espiritualmente ele estava livre, ele estava liberto no Senhor Jesus. Há algumas pessoas que fisicamente elas estão livres, mas espiritualmente elas estão presas em seus pecados, em seus delitos. Que Deus nos livre disso. E o apóstolo Paulo, nesta carta aos Efésios, no capítulo 2, ele explica a obra da redenção em Cristo. Ele explica aquilo que Deus fez. Ele explica como Deus uniu numa só igreja judeus e gentios. Como Deus fez de dois povos um só povo. Como Deus estabeleceu a paz em Cristo. E agora, o apóstolo Paulo é esse missionário, é este vocacionado para pregar o Evangelho, para anunciar a reconciliação em Cristo, para proclamar a revelação de Deus em Cristo. E depois de mostrar isso, Paulo novamente, ele ora. E se você notar aí na sua Bíblia, Paulo diz, por esta causa, verso 14. Que causa é essa? Qual é a causa que motiva o apóstolo a orar? A causa que o motiva a orar é a obra da salvação, é a obra da redenção em Cristo. É Deus salvando, é Deus redimindo, é Deus libertando. É por esta causa que Paulo ora. E aqui, amados irmãos, logo no início da sua oração, Paulo apresenta algumas coisas. Acompanhe comigo, deixa a sua Bíblia aberta. Primeiro, nós percebemos em Paulo reverência, respeito. Diz o texto o seguinte: por esta causa me ponho de quê? De joelhos. Os judeus, normalmente, eles não oravam de joelhos, eles oravam em pé. Mas havia situações de intensa oração, situações que eles queriam expressar ainda mais sinceridade, que eles oravam de joelhos. Foi assim com Esdras, foi assim com Jesus no Getsêmani, foi assim com Estevão quando foi morto. Aqui, Paulo diz, eu me ponho de joelhos. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: eu estou orando a Deus. Eu não estou orando a um ídolo. Eu estou orando ao Deus que está acima de mim. Ao Deus que tem toda a glória. Ao Deus que é todo poderoso. E eu me ajoelho. Eu sou pequeno, Ele é grande. Eu sou fraco, Ele é forte. Eu sou limitado, Ele é ilimitado. Eu sou pecador, Ele é santo. E eu me prostro diante dEle. É essa a ideia. É a ideia de expressar reverência diante de um Deus que é o Senhor e que é grande. E Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante de quem, irmãos? Do Pai. E aqui há uma verdade maravilhosa. Eu me ajoelho não diante de um Senhor cruel, eu me ajoelho diante do meu Pai.
há reverência na oração, mas há intimidade. Há temor reverente na oração, mas há comunhão. Paulo diz: eu estou orando ao meu Pai. Eu estou orando àquele que me adotou em Cristo, aquele que me fez parte da sua família, aquele que me tornou parte do seu povo. A Bíblia diz, irmãos, que todos que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe a Cristo, você é um filho de Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, e Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, Deus se tornou o seu Pai. E você pode orar a Ele sabendo que está orando ao Pai. E como diz Mateus 7, se um homem que é mau, se o ser humano que é mau, não vai negar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Paulo ora com reverência, mas ele ora com confiança, ele ora com respeito, mas ele ora dizendo: eu estou pedindo ao meu Pai, aquele que me ama, aquele que me quer bem, aquele que me fez o seu filho, aquele que me inseriu na sua família. E o texto continua, e Paulo diz no verso de número 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo está dizendo aqui que Deus tem um único povo, e Deus fez desse seu povo a sua família. Onde está a família de Deus? Aqui está uma parte da família de Deus. Onde está a família de Deus? Em outras regiões da nossa cidade, em outras cidades, em outras partes do Brasil e do mundo está a família de Deus. Onde está a outra parte da família de Deus? Está no céu. Os crentes que já morreram em Cristo, que estão na glória. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu oro com reverência, eu oro a um Pai que me adotou na sua família, eu oro reconhecendo que esse Pai tem uma família, a igreja da terra, que são os crentes vivos, e a igreja do céu, que são os crentes mortos. A igreja da terra, que é a igreja militante. A igreja do céu, que é a igreja triunfante. A igreja do céu, que um dia foi militante e agora é triunfante. A igreja da terra, que hoje é militante e um dia será triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ora a esse Deus que tem um povo, esse Deus que tem uma família que milita, mas é uma família que é mais do que vencedores nele. E Paulo vai mostrar que, a despeito da diferença geográfica dessas duas famílias, uma está na terra, outra está no céu, elas formam uma única família, um só povo, uma só igreja. Paulo continua, e ele mostra que ora com reverência, ora ao Deus que é Pai, ora ao Deus que fez da igreja a sua família, mas ele ora também com confiança. Presta atenção, você precisa orar, e precisa orar confiando. Você precisa orar. Orar é uma questão de sobrevivência. E você precisa confiar. E por que Paulo ora com confiança? Perceba aí no verso 16. Paulo diz: para que segundo o que, irmãos? O que? Riqueza da sua
graça. Paulo está dizendo que há um Deus, ou riqueza da sua glória, perdão. Paulo está dizendo que há um Deus que é rico na sua glória. E qual é a ideia do texto? A ideia do texto é o seguinte: há um Deus que tem ilimitados recursos disponíveis para abençoar o seu povo. Há um Deus cujos recursos são inesgotáveis. A igreja está ouvindo o que Paulo está dizendo? Meu irmão, você está ouvindo o que Paulo está dizendo? Que quando você ora, você tem que entender que o Deus a quem você invoca é um Deus rico em sua glória. É um Deus que tem uma fonte de bênçãos que não pode jamais ser cessada. Louvado seja o nome do Senhor. A sua bênção não cessa, o seu favor não cessa, a sua graça não cessa, a sua glória não cessa, a sua bondade não cessa, o seu amor não cessa, o seu poder não cessa. Há ilimitados recursos disponíveis de Deus para o seu povo. A questão é: nós temos buscado esses recursos? Ou nós os temos desprezado? Você, meu amado, você que está aqui, quando Jesus morreu na cruz, Ele rasgou o véu de alto a baixo, dizendo para nós que o acesso está livre a Deus, está livre. Toda a riqueza do mundo tem fim, toda a riqueza do mundo pode acabar, mas a riqueza do Deus eterno, ela não tem fim. Ela é inesgotável, ela é imensurável. Louvado seja o Senhor. E Paulo aqui, então, com essas 4 ideias na sua mente e nos seus lábios, ele ora. E se você olha o texto, John Stott diz que esse texto é como se fosse uma escadaria. São como se fossem degraus, que a gente vai subindo cada vez mais. E há 4 palavras-chave nesse texto, presta atenção. As palavras são força, amor, compreensão e plenitude. Força, amor, compreensão, plenitude. Decorou? Vamos dizer juntos? Força, amor, compreensão e plenitude. Mais uma vez. Força, amor, compreensão e plenitude. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava sofrendo, mas havia realidades maiores no seu coração, e ele ora por aquela igreja, e ele ora pelos crentes em Éfeso, por força, amor, compreensão e plenitude. Observe os 4 pedidos que o apóstolo Paulo faz àquela igreja, presta atenção, caminhe comigo. Porque esses pedidos de Paulo àquela igreja se aplicam a nós. Mostram necessidades minhas e suas. Todos nós temos muitas necessidades. Todos. Todos temos necessidades. Mas as nossas maiores necessidades são na nossa alma. São espirituais. Todos nós temos carências, mas as nossas maiores carências são espirituais. Todos nós podemos pedir várias coisas a Deus, mas a nossa maior prioridade deve ser: Senhor, trabalha no meu ser. Eu posso pedir, você pode pedir N coisas ao Senhor. Mas nós não devemos esquecer de pedir: Deus, trabalha no meu ser, porque o meu ser é eterno, o meu ser não passa, o meu ser durará para sempre. Então Deus, trabalha lá dentro, trabalha na minha alma, trabalha no âmago do meu ser. E Paulo pede algumas coisas.
Primeira coisa que Paulo pede, acompanhe comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Ele pede por fortalecimento com poder espiritual. A primeira coisa que ele clama a Deus pelos crentes em Éfeso é por fortalecimento. E como Deus vai fortalecê-los? Deus vai fortalecê-los com poder espiritual. Verso 16, Paulo diz que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, onde? No homem interior. Verso 17, e assim habite Cristo, onde? No vosso coração, pela fé, até aí. Perceba o texto. Paulo aqui, ele não faz dois pedidos, ele faz um pedido. Há um paralelismo no texto. Paulo diz que Deus lhes fortaleça com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E Paulo chama esse homem interior, no verso 17, de coração. E Paulo diz que à medida que Deus nos fortalece com poder pelo seu Espírito, Cristo vai habitar no nosso coração. Perceba a ideia. Ter Cristo habitando em nós, ter o Espírito habitando em nós, é a mesma experiência. Porque quem habita no crente é o Espírito de Cristo. Quando Jesus iria para o céu, ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que Jesus estaria com os discípulos? Hein, irmãos? Como é que Jesus estaria com os discípulos se ele estava indo embora? Ele estaria com os discípulos pelo seu Espírito. Então é a mesma ideia. O Espírito que habita, o Cristo que habita, o Espírito que habita no homem interior, o Cristo que habita no coração, é a mesma ideia. Paulo está pedindo: Senhor, que tu fortaleças a tua igreja, que tu fortaleças o nosso homem interior, pelo teu Espírito Santo, com poder espiritual. Irmãos, nós estamos vivendo dias complicados. Nós estamos vivendo dias difíceis, de zombaria da fé. É fácil ser cristão, irmãos? É fácil? É fácil testemunhar de Jesus na universidade? É fácil, irmãos? Naquela doutrinação, pelo menos alguns ambientes acadêmicos? É fácil, irmãos? É fácil testemunhar de Jesus na universidade, na escola? É fácil testemunhar de Jesus no trabalho, às vezes na própria família? Não é fácil. Mas louvado seja Deus. Há um Deus cujo poder é ilimitado, que está aqui e que está em você, e Ele quer encher a sua vida de poder. Porque é o poder de Deus que nos capacita para sermos testemunhas. Não foi isso que Jesus ensinou para os discípulos? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Então peça a Deus: Deus, me fortaleça com poder. Deus, me renove com poder. Deus, eu sou fraco, mas tu és forte. Deus, eu sou tentado, mas o Senhor me dá vitória sobre a tentação. Deus, eu desanimo, mas o Senhor me anima. Eu fraquejo, mas o Senhor me revigora. Deus, me enche de poder. Nós precisamos pedir isso. Porque a igreja que vai abençoar o mundo é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo.
Você só pode abençoar pessoas de maneira significativa. Você só pode fazer diferença na vida de pessoas e viver uma vida cristã vitoriosa com o poder do Espírito Santo. Os crentes são templo do Espírito. Os crentes, porque são templos do Espírito, Cristo está neles pelo Espírito, porque Cristo está no céu, à destra do Pai. Cristo está presente nos crentes pelo Espírito. O que Paulo está pedindo aqui? Considerando que nós somos templos do Espírito, Paulo está pedindo: Deus, fortalece o teu povo, revigora o teu povo, para que esse povo tenha iluminação interior do Espírito, para que esse povo se aproprie do poder que está à disposição deles. Lembra a semana passada, de manhã? Qual é o poder que está à sua disposição em Cristo? Você sabe qual é o poder que está à sua disposição em Cristo? Você sabe? O poder que está à sua disposição em Cristo, de acordo com Efésios 1, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. É o mesmo poder que levou Cristo a assentar-se à destra do Pai. É o mesmo poder que levou Cristo ao trono. É o mesmo poder que fez Cristo acima de todo poder e de todo nome. É o mesmo poder. Você entende isso, irmão? Então, o apóstolo, ele pede isso. E perceba aí o texto diz: e assim habite Cristo no vosso coração. Havia duas palavras no grego para habitar. A primeira delas se referia a uma habitação temporária, a uma habitação como estrangeiro. Não é essa palavra que aparece aqui. A palavra que aparece aqui não significa pernoitar em algum lugar, para no outro dia ir embora. A palavra que aparece aqui significa residência. Significa não habitar como um estrangeiro ou um peregrino. Significa a habitação do dono da casa em seu próprio lar. O que Paulo está dizendo é: o Cristo que nós cremos não é um Cristo que pelo seu Espírito entra em nós para ficar saindo. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. É um Cristo que entrou para morar. É um Cristo que entrou para viver. É um Cristo que entrou para estar conosco para sempre. Não estaremos sós nunca, porque Cristo fez do seu povo o templo do Espírito, não uma casa temporária, mas uma casa permanente. E Cristo está presente em nós para consolar, para encorajar, para animar, para motivar, mas Ele está presente em nós para reinar, para governar. Paulo pede outra coisa. Paulo faz um outro pedido. Lembram? A primeira palavra é força. A segunda palavra, chave do texto, é amor. E Paulo aqui, no verso 17, verso B, acompanhe comigo, ele pede por aprofundamento no amor fraternal. Ele pede para que Deus aprofunde aquela igreja no amor. O que é a igreja, irmãos? A igreja é a nova humanidade. A igreja é a família de Deus, cujos membros são irmãos e irmãs, e cujos membros são chamados para se amar. Nós somos chamados, irmãos, para amar o Pai, para amar uns aos outros, mas Paulo vai mostrar que para nós amarmos, nós precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo. E o apóstolo vai usar
duas metáforas para descrever esta realidade da profundidade do amor. A primeira metáfora, presta atenção comigo, certo? A gente vai caminhar e acelerar. A primeira metáfora é uma metáfora da botânica. E a segunda metáfora, ela vem da arquitetura. Paulo está mostrando que aqueles crentes deveriam ser profundos em amor. Eles deveriam ser como uma árvore bem arraigada e uma casa bem edificada. Veja que nos dois casos, qual é a causa da estabilidade? A causa da estabilidade é o amor. Os crentes devem estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. E o que vai manter os crentes sólidos, é o amor. O amor, irmãos, é a base onde a nossa vida deve ser edificada. E Paulo está dizendo: Senhor, abençoa os meus irmãos, para que eles sejam como uma árvore, arraigados, e como um edifício, edificados em amor. Senhor, abençoe os crentes, para que eles possam se amar. Irmãos, não há cristianismo sem amor. A Bíblia diz que o amor é a principal virtude. A Bíblia diz que sem amor todos os nossos atos são vãos. A Bíblia diz que o amor é a característica distintiva do discípulo. Paulo diz: Senhor, que os crentes possam amar uns aos outros. Que os crentes possam amar. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado que o Espírito Santo me capacite a lhe amar. Se você tiver liberdade para fazer isso, pode dizer que o Espírito Santo me capacite a lhe amar. É isso, irmãos. Mas Paulo pede uma terceira coisa. Observe aí o texto. A terceira palavra é compreensão. E Paulo vai pedir também compreensão do amor de Cristo. Verso 18 e verso 19. Há duas expressões no texto: compreender, verso 18, e conhecer, verso 19. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que compreender refere-se à compreensão intelectual, e conhecer refere-se a conhecimento obtido pela experiência. Então, o que Paulo está pedindo? Paulo está pedindo aqui que os crentes conheçam. Conheçam o quê? O amor de Cristo. Que os crentes conheçam esse amor. E note bem o texto, porque o texto vai mostrar que esse amor de Cristo, o amor que Cristo tem por nós, ele tem dimensões fantásticas. Observe na sua Bíblia: a fim de poderdes compreender, verso 18, com todos os santos. Como é que a gente compreende o amor de Cristo? Para a gente compreender o amor de Cristo, a gente precisa da igreja. Olha o tanto de pecador regenerado reunido aqui. Olha o tanto de gente que eu e você olhamos e que os outros nos olham e diz: como nós somos falhos, mas como Deus nos ama. Como nós somos frágeis, mas como Deus nos acolhe. É à medida que nós convivemos. Ninguém consegue compreender o amor de Cristo sozinho. É na convivência com os crentes que nós conhecemos e compreendemos o amor de Cristo. E Paulo fala do amor de Cristo em 4 dimensões.
ele fala sobre largura, comprimento, altura e o quê? Profundidade. O amor de Cristo é tão largo, irmãos, que ele alcança toda a humanidade, todo tipo de gente, toda raça, toda nação. O amor de Cristo, ele é tão comprido que ele vai durar, e ele vai durar para sempre. O amor de Cristo é tão profundo que ele arranca o pior dos pecadores no abismo. Ele tira o pior dos pecadores do buraco de pecado. E o amor de Cristo é tão alto que é capaz de nos levar à glória celestial, à presença de Deus. É esse amor largo que alcança seres humanos diferentes. É esse amor comprido que dura para sempre. É esse amor profundo que alcança o pior dos pecadores. É esse amor tão alto que nos levará para o novo céu e para a nova terra para sempre. E Paulo está dizendo, Senhor, que a igreja possa conhecer esse amor de Cristo com todos os santos, mas não apenas compreender intelectualmente, que a igreja possa experimentar esse amor. Você sente o amor de Cristo por você? Você sente que Cristo lhe ama? Se você não sente, você precisa orar por isso. Senhor, me ajude a compreender e a conhecer o teu amor. Mas há um quarto e último pedido. Observe aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele também pede. Veja aí no texto que ele diz que esse amor de Cristo, verso 19, ele excede o quê? Todo o entendimento. Ele vai além de toda a compreensão. E Paulo faz o último pedido. Ele pede, a palavra-chave, a quarta é plenitude. Ele pede para que Deus encha aquela igreja com a sua plenitude, para que sejais tomados, diz o verso 19, de toda a plenitude de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: Deus, encha os crentes de ti. Deus, que os crentes sejam santos como tu és santo. Que os crentes sejam justos como tu és justo. Que os crentes sejam puros como tu és puro. Senhor, que os crentes te reflitam. E não é isso que Deus está fazendo, irmãos? Não é isso que Deus está fazendo? Segundo aos Coríntios 3,18, Deus está transformando o seu povo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que esse povo reflita perfeitamente a imagem de Cristo lá na eternidade. Se você é servo de Deus, é isso que Deus está fazendo em você. Se você não é servo de Deus, eu lhe convido a nessa noite se render a Cristo. Porque quem não é servo de Deus, sabe o que acontece na vida dele? Infelizmente, espiritualmente, a vida dele vai cada vez mais piorar. Porque ele está longe da graça. Então não esperemos um futuro glorioso para quem rejeita Cristo. Não esperemos um futuro maravilhoso para quem abandona Cristo. Não esperemos um futuro bom para quem vive o cristianismo à sua maneira. Quem vive o cristianismo à sua maneira não vive o cristianismo, vive outra coisa. John Piper, ele diz o seguinte: se você diz que crê em Cristo,
mas crê e busca obedecer só algumas partes da Bíblia, você não crê em Cristo, você crê em você mesmo. Se nós dizemos que cremos em Cristo, e nós escolhemos algumas partes da Bíblia para obedecer, e outras nós rejeitamos, pai perdiz, nós não cremos em Cristo, nós cremos em nós mesmos, porque somos nós mesmos que somos o critério. Mas se nós abrimos o nosso coração e dizemos: Deus me transforma, Deus me molda, Deus, eu sou fraco, mas Tu é forte, eu sou pecador, mas Tu és santo, Tu me regeneraste, Deus, me enche da Tua plenitude. Você vai ver o agir de Deus na sua história de maneira gloriosa. Há, por meio da oração, o experimentar da vida de Deus. Deus quer não apenas nos dar bênçãos, Deus quer nos dar a sua vida. Não apenas dádivas, mas a sua vida. Queria terminar. Paulo conclui a oração. E como é que Paulo conclui a oração? Paulo conclui a oração. Essa oração por poder, por amor, por compreensão e por plenitude. Essa oração pelo ser, por aquilo que dura para sempre. Paulo conclui dizendo duas coisas. Verso 20. A primeira verdade que Paulo apresenta no verso 20 é o seguinte: Deus, presta atenção, quantos estão aqui comigo, diga amém? Todo mundo aqui? Paulo diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Você pode dizer amém? Paulo diz: vocês estão orando, vocês estão buscando, e olha o que eles estavam pedindo. Eles não estavam pedindo coisas simples, eles estavam pedindo, Paulo estava solicitando a Deus coisas profundas, coisas ricas demais, coisas que nenhum dinheiro nessa terra compra. E Paulo diz: Deus é capaz de responder às suas orações de maneira infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Você está pedindo a um Deus que pode dar mais do que você pede ou do que você pensa. Pense aí naquilo que você tem pedido a Deus. Senhor, eu tenho pedido a Deus um emprego. Se for da vontade de Deus, Deus pode dar infinitamente, infinitamente, presta atenção, infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Deus transforma o coração do meu marido, transforma o coração do meu filho, transforma o coração da minha mulher. Deus me deu um bom casamento, Deus me deu um bom cônjuge, um bom esposo, uma boa esposa. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Deus cura a minha enfermidade. Se for da vontade de Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Deus, me ajude a aprender matemática, me ajude a suportar português, me ajude a aprender química e física. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Não esqueça de estudar. E estudar muito. O que esse texto está dizendo é que há um Deus que é todo-poderoso, e que a gente pode orar a Ele, e que a gente pode crer, e que a gente pode confiar, que as riquezas da sua glória são ilimitadas, e que Ele, querendo fazer, Ele faz, e Ele faz muito além do que nós imaginamos. A igreja crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Que Deus pode fazer mais? Pense aí em algo
Paulo pede coisas profundas demais e ele diz: Deus pode fazer infinitamente mais. Nós temos que fazer essa oração. Nós temos que fazer essa oração de Paulo, oração por poder, oração por amor, oração por compreensão, oração pela plenitude de Deus. Nós precisamos orar assim: Senhor, me ajude, me fortaleça com poder. Senhor, me ajude a amar o meu próximo. Senhor, me ajude a conhecer intelectualmente, por experiência, o teu amor. Senhor, me enche de ti. Nós podemos e devemos pedir isso. Nós podemos e devemos pedir outras coisas, tantas outras coisas. Paulo diz: Deus pode fazer infinitamente mais além das suas petições e dos seus pensamentos, porque Ele é poderoso, porque Ele é ativo, porque Ele é vivo, porque Ele é fiel, porque Ele é grande, porque Ele é gracioso. E esse poder de Deus, pelo qual Ele pode fazer infinitamente mais, Ele opera onde, irmãos? Verso 20, Ele opera em nós. E Paulo diz uma segunda coisa, diz que esse Deus, que faz infinitamente mais, verso 21, Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de toda a glória na igreja e em Jesus Cristo. Ele é digno de toda a glória no corpo de Cristo e na cabeça da igreja, que é Cristo. Ele é digno de toda a glória hoje, na próxima geração, na próxima geração, na próxima geração, na geração anterior, nas gerações anteriores, desde o início do universo. Ele é digno em todas as gerações. Ele é digno para todo o sempre, por toda a eternidade. Amém. Vamos ficar de pé. É esse Deus. É esse Deus que quer que você que está aqui experimente a vida dele. É muito mais do que migalhas. É a vida dele por meio da oração. Você quer a vida de Deus? Você quer a vida de Deus? Se você não quer a vida de Deus, não há esperança para você. Mas se você quer a vida de Deus, há esperança para você. Porque só a vida de Deus pode matar a nossa morte. Só a vida de Deus pode nos dar a verdadeira felicidade. Só a vida de Deus pode nos dar significado. Só a vida de Deus pode nos fazer mais do que vencedores. Ele pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Quando você orar, se lembre disso. Deus pode, Deus pode, Deus cura, Deus liberta, Deus sara, Deus transforma, Deus tira essa angústia do meu coração, Deus sara a minha alma. Ele pode, segundo a sua vontade, fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa.